Boa tarde a todos. Nesse momento, nós iremos continuar as nossas apresentações do Seminário de Iniciação Científica do Litoral Norte. Neste momento, nós teremos a apresentação da Adriana, né, que é orientada do professor doutor Márcio Vinícius Corralo, né, do IFSP, Campus Caraguatatuba. Espero que tenha pronunciado o nome corretamente. Se não foi, peço desculpas. E fique à vontade, Adriana. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriana, eu sou mestranda do EFSP Campus São Paulo. Meu orientador é o professor Márcio Vinícius Corralo. O meu trabalho ele surgiu de uma disciplina que eu fiz, né? Ciências e Arte, Mídia, Interfaces Socioculturais no Ensino de Ciências, e depois eu aprofundei a análise com o meu orientador. É uma análise das influências da cultura maker e o Tindercast no ensino de física. O senhor passa para mim, professor, por favor? Obrigada. Então, eu vou começar, né, começando a falar para vocês o que é a cultura maker. A cultura maker, ela surgiu a partir do movimento do yourself, faça você mesmo, em 1960, nos Estados Unidos. O Tindercast é um ambiente virtual de aprendizagem, é os AVA, né, utilizado atualmente na área de circuitos e projetos 3D. O meu trabalho, eu vou fazer um recorte dele como ferramenta didática, trabalhando a parte de circuitos, especificamente, tá? E o pensamento, né, que eu coloco, pensamento computacional, é como essa ferramenta se articula com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, sobre como desenvolver o desenvolvimento de competências digitais, que agora está lá, né, na página 473, em Tecnologias Digitais de Comunicação. Encontramos lá um texto que fala sobre o desenvolvimento das competências digitais a serem desenvolvidas a partir do ensino infantil. Você passa para mim, professor, por favor? O meu referencial teórico, né, neste trabalho, é a teoria das representações sociais, proposta por Sérgio Moscovici em sua tese de doutorado em 1961. Essa em francês, essa daí, lá, psychanalyse, son, image, geste, son, publique. E, então, a teoria das representações sociais oferece um instrumento teórico-metodológico de grande utilidade para o estudo do pensamento e condutas de pessoas e grupos, pois permite a compreensão dos sistemas simbólicos que pertencem aos grupos sociais e instituições. Eu vou dar um exemplo para entender esse referencial teórico, tá? A gente pode pôr como exemplo para essa teoria nós mesmos educadores. Nós vamos, assim, criando as nossas representações sociais desde a nossa formação. Nós vamos nos identificando com a prática de determinados professores. E isso reflete depois, quando formados nas nossas escolhas. Então, sintetizando, as representações sociais é a construção dos nossos saberes sociais, que vão nos situando dentro de um grupo social. E muitas das vezes nós acabamos reproduzindo os comportamentos e condutas daquele determinado grupo. Ok? Pode passar, professor, por favor. Também, para complementar, a BRIC, ele fala que para as representações sociais, existem 4 funções que são essenciais, mas para essa análise especial, eu vou trabalhar com a função identidade. O que é a função identidade? Ela permite que os indivíduos se percebam integrantes de um grupo social, a partir de características peculiares do grupo. Como, por exemplo, podemos pensar assim, num funcionário público administrativo que trabalha na prefeitura.
Essa pessoa, com certeza, ela entrou motivada, quando ela passou no concurso, tudo tal. Mas, com o passar do tempo, ela tende a se comportar como os demais. E o que o Abric fala sobre isso? É sobre a nossa necessidade de se ver integrante do grupo. E essa necessidade faz com que nós tornemos como as outras, com os mesmos comportamentos. Passa para mim, professor. O objetivo desse trabalho é mapear as intenções pedagógicas dos autores de trabalhos acadêmicos publicados nos últimos 5 anos sobre o ambiente virtual Tindercast em apoio ao ensino de física. O senhor passa para mim? A metodologia deste trabalho é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Foram compilados 56 resumos de trabalhos entre 2015 e 2020, sendo 17 TCC, 8 de dissertação, 5 teses, 16 trabalhos publicados em anais e 12 artigos publicados em revistas Qualis A e B. E as palavras-chave para essa pesquisa foi ensino de física e Tindercast. Passe para mim, por favor. Então, para começar a fazer essa análise, né, eu usei esse software, porque quando, digamos assim, a gente vai começar uma pesquisa, o legal é a gente já entender uma prévia do nosso resultado. Do resultado, como que eu posso dizer, para nós, não é resultado, mas entender com o que a gente vai estar trabalhando para a pesquisa, para o texto ficar mais uniforme, né? Então, o Iramutec, para mim, foi assim, foi o meu presente deste ano. Eu aprendi na pandemia, eu não conhecia, tá? Então, falar dele assim, eu aprendi muito sozinha, sabe? Então, assim, muito sozinha a instalar, porque eu estava em isolamento, estou em isolamento. Então, falando dele, com ele, eu fiz a representação gráfica do meu trabalho, que resultou na árvore máxima de similitude, tá? Esse software, Iramutec, ele é livre e ele foi desenvolvido por um professor da universidade lá da França, tá? Université de Toulouse, tá? Com esse software, é possível fazer análises estatísticas em corpos textuais. Então, assim, o que seriam corpos textuais? Nesse caso, é uma coleção de textos compilados que serão tratados e depois submetidos nesse software para ser analisado estatisticamente. Passa para o próximo para mim, por favor. Então, agora, assim, vamos entender o que é análise de similitude, tá? Análise de similitude é feita eu consigo por meio daquele software, tá? E por ela, nós conseguimos visualizar as relações entre as palavras ou expressões. Nós conseguimos mapear a quantidade de conexões que a palavra tem em relação às outras palavras. E dessa forma, nós encontramos a palavra que tem maior frequência no discurso dos autores, tá? E a árvore máxima de similitude é uma representação gráfica, como vocês podem ver, é onde está aqui a palavrinha estudante, tá? Que está cheia de arestas, que podia ser ramificação, ela está do lado da matriz, tá? E como vocês, o que eu quero, tá aqui, não deu para eu dar um zoom, então eu preferi só dar um zoom no estudante. Nessa árvore, nós temos essas ramificações que dá para
conceitos físicos, que dá para sequência didática, investigação, etc. E daí, cada arestas que vocês forem perceber, ela tem uma espessura. Então, o que é essa espessura? É a quantidade de vezes que ela esteve presente nesses corpos analisados, tá? Então, aqui, pela matriz, falando, né, a árvore máxima de similitude, que eu acho que eu não expliquei ainda bem ela, senão não vai entender a matriz, essa árvore, ela é pela teoria dos grafos. Esse é um modelo matemático, tá? Que nesse caso ajuda a gente a fazer o software fazer as conexões de palavras, tá? E essa matriz, ela se assemelha com a matriz de adjacência, para ficar melhor para entender, pois ela é uma das formas melhor que representa o grafo. Como que ela funciona? O estudante aqui, não sei se vocês estão enxergando, estudante com o estudante é 0, né? Agora, no texto, estudante e tecnologia. Professor, mais um pouquinho para cá, então, ó. Estudante e tecnologia. Ela apareceu 18 vezes nos textos. Pode ter aparecido assim, o estudante, a tecnologia, o tecnologia, o estudante, a ordem, não tem problema, tá? O projeto apareceu 25 vezes com a palavra estudante. Então, aí a concorrência, onde a gente está encontrando o termo com a maior frequência com os outros termos. No caso, a de maior frequência foi o estudante. Depois, a gente foi analisando termos por termos, tá? A sequência didática apareceu 20, ferramenta apareceu 15, utilizar 16, robótica, com estudante não apareceu nenhum. Mas apareceu com 16 vezes com um projeto. Então, pode estar sendo assim, um projeto de robótica para o estudante. E aqui também, o que importa, ela não é simétrica, porque o que importa para a análise das palavras é só uma parte, ela vai se repetir, então não nos importa, tá? Tanto faz para o software. Professor, o senhor passa para o próximo? Daí isso. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê trabalhar com a árvore máxima de similitude. Porque por mais que ela seja máxima, ela vai fazer ela vai fazer assim um filtro, qual foram as maiores frequências dentro daquele texto, daquele corpus, né? Então, no caso, ela não coloca tudo que foi posto. Aqui eu fiz para vocês verem que nesse software, né, no caso do Iramtec em especial, não dá para a gente fazer nenhum tipo de análise se ela aparecer dessa maneira. Então, foi por isso que eu optei a árvore máxima de similitude. Então, só para entender legal, quanto mais a espessura da aresta aqui for grossa, foi mais mencionada dentro dos textos. As redes complexas dá para fazer com hora. Eu acho importante falar para quem, né, quiser. Passa no próximo, professor. Então, aí, né, essa é a árvore completa, tá? Que serviu para análise, com todas as palavras. Vocês observem que as arestas representam as conexões. Então, estudante, olha como que está... aí eu mexendo com o meu mouse. Olha como que estudante e projeto estão bem grossa. Estudante e sequência didática, a tecnologia, o desenvolvimento. Mas, olha, se a gente olhar aqui, o Tinkercad está bem fraquinho, tá? Debaixo do Arduino, aqui, utilizar nessa direção aqui. Ele aparece bem fraquinho. Então,
quando a gente percebe claramente assim que o estudante, o projeto, a sequência didática, né, são os termos que possuem assim fortes ligações com a palavra estudante, e elas estão claramente mais grossas, visivelmente para a gente mais grossa, evidenciando assim a palavra estudante, lembrando que não foi a gente que colocou, o software que disponibilizou dessa maneira, nos permite assim relacionar, tá, com a cultura maker. Por quê? Porque a cultura maker é a do aprender fazendo, a do pôr a mão na massa, né? E se nós pensarmos projeto, sequência didática, remete ao aluno sendo mais participativo na hora do seu experimento, né? E isso também evidenciou que isso está no discurso, está nos textos dos autores que a gente analisou os resumos. Passa para o próximo, por favor. Então, aqui eu dou um zoom, tá? Nesse zoom, nós percebemos que as palavras estão fortemente ligadas com o estudante, que são, assim, praticamente 3 pilares, né? Projeto, sequência didática, desenvolvimento, e apontando que os autores, que o uso dessa estratégia foi importante para eles. E o mais interessante é que eles pegaram as ramificações da tecnologia, quer dizer, mostrando que estavam alicerçados numa prática que eles realmente queriam investigar. Porque o Tinkercad, ele tem, se o professor coloca como lá no Moodle, como tarefa, o professor consegue saber, por um meio de um plugin, se o aluno como fez, que horas que ele fez, e todo esse... Então, tem o acompanhamento do professor, mesmo sendo um software externo, tá? E também a gente tem que lembrar, assim, por exemplo, que vale a gente lembrar que a sequência didática é uma estratégia que ajuda muito o aluno a resolver uma questão, e enquanto que se o projeto, né, for bem alicerçado, ele também proporciona situações de aprendizado para o aluno, no caso, na sua sequência didática, está levantando as suas hipóteses, na hora que ele, sabe, ter todo aquele processo sistematizado. Tá? Pode passar, professor. E aí, a parte de baixo da árvore, né? Que eu queria também, que é legal a gente perceber que a frequência Tinkercad, que é a ferramenta que foi utilizada, ela tem uma baixa frequência, tá? O termo. Ele não é, como se diz, a cereja do bolo. A tecnologia ajudou o aluno a aprender física. Não, ele não é. Então, ele está bem pequenininho. Toma uma aguinha, peraí. Então, é muito interessante a gente pensar, né? Porque a gente, falando assim, né? Eu não sou nativa digital. Então, quando nós temos as nossas representações que nós vamos criando, que a tecnologia ajuda, são as representações que você vai criando ao longo do processo. Só que, numa análise, assim, vamos supor que eu estivesse usando o Bardam, por exemplo. Eu ia ler, mas a minha representação sobre tecnologia está falando alto. Então, de repente, o Tinkercad ele não estaria tão pequenininho, ele estaria maiorzinho. Então, essa é o diferencial de analisar com software. Você consegue entender as peculiaridades.
do texto, da maneira que foi escrita, você consegue entender, começa a mapear as representações, porque veja bem, olha, o Tindercast está aqui embaixo, a tecnologia, ela é forte, mas a cultura maker, que é o faça, tá lá, pequenininha também, o modelo, o aluno cria, não vem uma receita de bolo, o currículo, mas o que está perto dele? Estimular, computação, prática, eletrônica, pesquisa, material, oficina, desenvolver. Então, essas habilidades, essas competências ajudam ao pensamento computacional do aluno, a ter esse raciocínio lógico. Passa para mim, por favor. Então, gente, eu esqueci, assim, de uma coisinha no slide. Eu vou deixar no chat o site, tá? O Tindercast, para vocês entrarem, porque eu queria estar falando um pouquinho mais dessa plataforma, mas não vai dar tempo. Então, está no chat, tá? Então, as considerações finais, o termo estudante no grafo da árvore de similitude apontou para uma forte influência da cultura maker no discurso dos autores analisados, os quais articulavam o AVA Tindercast em apoio ao ensino de física. Nós temos também uma paridade dos resultados de nossa análise com os indicativos da BNCC, tá? E na prática docente é necessária uma busca constante de estratégias didático-pedagógicas que oportunizem os estudantes na elaboração de seus modelos e principalmente na verificação da validade de suas hipóteses, como as meninas já mencionaram aqui. Muito obrigada. Se eu quiser passar no próximo, eu tenho as minhas referências. Foram essas que eu utilizei no slide, e no próximo tem meu e-mail do meu orientador, se vocês quiserem o software. Obrigada. Obrigado, Adriana, né? Muito interessante sua apresentação, muito boa, né? O software que a Adriana falou está disponível aqui no chat, fique à vontade, pessoal, para entrar no site, e também fiquem à vontade para fazer perguntas para a Adriana, né? Então, enquanto ninguém pergunta, esse Tindercast, ele é gratuito, basta ter uma conta Google. Daí é só entrar em circuitos e não tem, o aluno cria, não tem uma receitinha de bolo, tem uma lojinha lá, digamos assim, de componentes. É muito bacana esse Tindercast mesmo. Daí tem a placa de Arduino. Adriana? Oi. Oi, primeiro eu queria parabenizá-la, né, pela apresentação. Obrigada. E queria fazer uma pergunta. Esse já tem algum tipo de divulgação para as escolas sobre esse software? A rede pública tem conhecimento? Já tem algum tipo de divulgação? Peraí, eu não entendi, amiga. Você responde, pergunta de novo? A minha pergunta é se tem algum tipo de divulgação, algum tipo de trabalho já de divulgação para as escolas estarem utilizando, principalmente na rede pública. Sim. Então, Glaucia, nós faz parte, né, do meu produto educacional. Nós vamos estar, sim, fazendo um curso para professores de física, matemática, quem se interessar por tecnologia, né? É o meu orientador que vai estar também ministrando o curso, e vai ser o ano que vem. Daí nós vamos fazer uma boa divulgação. Ah, legal. Obrigada, viu, Dri? E espero você no curso. Vou participar, sim.
Obrigada, professor Luiz. E olha, professor, eu me identifico com o senhor. Eu explico tudo detalhadamente. Adoro as aulas de cálculo. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem aí? Sim. Parabéns, Adriana. É bom conversar com você novamente, né? E ver que você está numa trilha de sucesso. Tá? Parabéns pelo trabalho. É diferente para a gente, né? Comentar esse trabalho é bem bacana, ele é diferente para a gente, mas eu vejo que você está numa pesquisa bibliográfica, né? Você está num trabalho árduo aí, né? De procurar relações, tá certo? E eu acho que é importante que a colega anterior falou, a Gláucia, né? Isso. Sobre isso se tornar público, né? E eu acho que o objetivo da gente, né? Enquanto instituição pública, tá certo? É tornar isso público e acessível para todo mundo, dentro dos limites da gente, é claro, tá? Então, parabéns para você, parabéns para o seu orientador também. É um desafio, né? Eu acho que você deve ter se debruçado em cima desse software aí nesse período muito tempo. Olha, me ajudou não é simples. A não entrar em depressão. Porque eu estava viajando para São Paulo, tudo tal, e de repente nós entramos nesse momento pandêmico e não saímos mais. Pois é, espero que saia, né? Mas vai sair sim, uma hora para. Verdade, tá. professor. Mas sucesso, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada, professor. Pessoal, mais algum questionamento, alguma colocação que vocês queiram fazer, né? Se não, eu gostaria de agradecer, né? Pode ficar à vontade, Márcio. Boa tarde, professor Ricardo. Só um comentário, né, sobre o software, né? Então, são duas realidades, né? Um software seria a ferramenta didática, né, pedagógica, que é o Tindercad, que é de uma empresa privada, mas ele tem acesso livre, né? Espero que por bastante tempo. Aí a Adriana está desenvolvendo um curso de extensão, como ela falou, e a gente deve ofertar aí já 2021 para professores da rede, alunos de licenciatura, e aí junto com a proposta do Arduino, que é o produto educacional do mestrado dela. Paralelamente, a gente desenvolve aí o trabalho com essas ferramentas de análise textual, né? Um deles é o Iramutec, né? Então, que ela apresentou. Então, queria parabenizá-la pelo trabalho, pela coragem, né, de apresentar essas ferramentas, que não são fáceis, né, de operar, né, ambas, né, porque uma você tem que ter um conhecimento mais da eletrônica, mais da programação e a própria criatividade, né, que é aí que está envolvida a tal da cultura maker, né, que ela acabou abraçando a ideia, né, que é um pouco do grupo que a gente tem em São Paulo, que investiga um pouco do uso do Arduino, né, no ensino de física, e ela veio da matemática, né, e adorou, acabou adotando a tecnologia para ela. E, além disso, a questão da análise textual, que é um instrumento que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo. Parabéns, Adriana, sua apresentação foi muito boa. Obrigada, professor. E sucesso. Para nós. Obrigada, gente. Parabéns novamente, Adriana. O que eu tenho para falar é justamente bem na mesma linha da fala do professor Márcio, que não é algo simples, né? Utilização dessas ferramentas, utilização de matrizes, utilização de softwares que às vezes um pouco complexos e vem muito por mais que tenha sido difícil, né, esse aprendizado, né, caiu no momento que nós estamos utilizando muito ferramentas digitais, né, então
casou com o momento, né? Então, é uma oportunidade que nós começamos a utilizar ferramentas digitais na educação e provavelmente não vamos parar, né, após a pandemia, né? Verdade. Então, vai ser de bastante valia, né, todo o trabalho que você vem desenvolvendo, e agradeço, né, a apresentação, né, você divulgar, né, dividir esse conhecimento conosco aqui, né, retornando a casa e trazendo mais conhecimento, agregando um trabalho muito legal para o SIC-LN, né. Obrigado pela sua participação, né. Pessoal, fico feliz, né, nesse momento tivemos boas apresentações, né, agradeço a Adriana, agradeço ao professor Márcio também por trazer esse trabalho até o nosso evento.